Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, alunos e alunas do nosso ensino fundamental anos finais. Espero que vocês estejam bem, se cuidando, na certeza de que dias melhores virão, tudo vai ficar bem. Hoje o nosso convidado das nossas acolhidas pastorais é o nosso professor Eduardo. Ele nos traz suas ricas impressões e sentimentos sobre o que estamos passando, baseados aí no livro A Peste, do escritor Albert Camus. Apesar de ter sido escrito na década de 1940, este ainda é hoje uma importante metáfora para as epidemias e também opressões do nosso tempo. Somos nós, a Pastoral, que te agradecemos, Eduardo, junto com o pessoal do Núcleo, por topar fazer parte desse espaço aqui de interlocução, pensando em nós mesmos e no mundo. Apesar de ser um ano bem atípico, né? Este é um tempo muito favorável para a gente pensar também como seres humanos de carne e osso, com fé e esperança, não só torcendo ou rezando por um futuro melhor, mas realizando todos os dias, passo a passo, vivendo um dia de cada vez e estamos chegando lá. Desejo a todos vocês uma excelente reflexão que nos ajude a nos conectarmos conosco mesmos e com Deus nesse dia e nessa aula online. Um grande abraço, um grande beijo a todos vocês, excelente reflexão. Bom dia, alunos e alunas. Acredito que a maior parte de vocês me conhece, ou são meus alunos, ou já tiveram aula comigo, mas para quem não me conhece, eu sou Eduardo, sou professor de História dos sextos anos e do sétimo A, B e C. Bom, quero agradecer ao pessoal do Núcleo pelo convite de estar aqui partilhando com vocês as impressões, os sentimentos sobre o que a gente está passando, também comentar um pouco sobre trajetória. Agradecer o pessoal da Pastoral por abrir esse espaço de interlocução muito importante para a gente, né? Para a gente ter um momento de pensar um pouquinho, tanto em nós como no mundo, né? No meio que a gente está inserido. Bom, aqui nesses minutos com vocês, queria comentar mais sobre o ano que a gente está vivendo, esse ano muito estranho, né? Aproveitar também que essa semana, praticamente, a gente vai completar aí 6 meses que estamos longe, né? Que estamos fora ali do espaço do Glória, aquele espaço que a gente conhece tão bem e que tanto a gente sente saudade, né? Então, aproveitando, né, esses 6 meses, queria comentar um pouquinho, pelo menos a maneira como eu enxergo, né, as minhas impressões sobre esse 2020 e também o que fazer diante de tanta adversidade, né, que a gente está passando. Para comentar as minhas impressões, eu vou contar uma história bem rápida para vocês, tá? Que é desse livro aqui, que eu gosto muito, que é do Albert Camus, A Peste, né? O livro, ele relata a história de uma cidade que é atacada por uma peste bubônica, que é a doença, né, que a gente estuda lá no sétimo ano, que acometeu ali grande parte da Europa no evento que a gente conhece por peste negra, né? Mesma doença. Bom, a cidade de Oran, que é a cidade que é atingida pela peste bubônica, ela começa a mudar muito rapidamente, e todas essas mudanças a partir da epidemia de peste é relatada por um médico no livro, que é o Dr. Rie. Ele é o narrador da história, o protagonista, né? Bom, no meio dessa cidade que é atacada pela peste, o narrador ele começa a perceber transformações profundas, né, no jeito de viver, e transformações que surgem numa velocidade muito rápida. Então, o próprio espaço acaba mudando, né? As pessoas, elas conviviam e aí, do nada, elas vão ter que começar a se isolar para se proteger da peste, né? Também a transformação em relação ao tempo, porque o tempo começa a passar muito rápido, mas também parece que ele não passa, porque tem uma impressão de que os dias se repetem, né?
Então tudo fica muito estranho nessa cidade atacada pela peste. E a vida começa a não seguir a lógica que a gente está acostumado, né? Tudo na cidade vira de ponta cabeça. E isso da noite para o dia, praticamente, por causa da doença. Resumindo, então, tudo vira muito estranho na cidade, a vida começa a ficar muito difícil de ser vivida, e aí o médico, o narrador, Dr. Rie, ele começa a se perguntar, né? O que fazer então? Como viver nesse mundo de cabeça para baixo, de ponta cabeça, né? A partir do seu trabalho de médico, né, que ele auxilia ali as pessoas acometidas pela doença, ele acaba encontrando, né, uma resposta que, por mais difícil que seja essa rotina em relação à peste, você consegue encontrar ali uma lógica de volta quando você está junto com as pessoas que estão passando pela mesma experiência que você. Então, quando você está lá ao lado delas, ajudando elas, apoiando elas, ouvindo elas, também se fazer ouvir, né? Também você desabafar, você falar das suas impressões. Tudo isso, então, acaba recobrando um pouco ali, né? Humanizando mais essa vida que parece, né, que agora está tudo completamente estranho, né? Bom, deu para perceber que esse contexto aqui do livro que eu relatei para vocês da peste é muito parecido com o que a gente está vivendo, né? Também uma doença que vem e que muda muito, né, o modo de vida nosso, né? E pensando no início que eu falei, né, que faz 6 meses então que a gente está longe do Glória, a gente está vivendo esse ano completamente excepcional, né? Eu acho que a partir, né, dessa leitura eu consigo ficar pensando em algumas coisas, algumas impressões, né? Bom, primeira coisa, é inegável que esse 2020 fez com que a nossa vida mudasse muito rápido, mudou muito rapidamente. Os dias voam, mas ao mesmo tempo parece que a gente vive o mesmo dia, que os dias se repetem. Então, não sei vocês, mas direto quando eu olho para o calendário eu fico surpreso, né, de que agora a gente já está caminhando para o final de setembro, né? Então é uma coisa muito doida, né? A falta que a gente tem do contato humano também, né? Afinal, nós somos um ser social, né? Então a gente precisa do contato humano. Mas ao mesmo tempo, a gente precisa seguir sem se reunir ainda, para a gente se proteger, mas também para a gente proteger as pessoas ao nosso redor. Então, diante de uma vida muito estranha, o que dá para a gente fazer, né? Bom, a resposta é muito difícil, né? Então eu só posso aqui partilhar algumas impressões que eu tenho, que eu espero que eu ajude vocês a pensar também. Acredito que um diferencial que a gente tem no Glória e que se mantém, apesar da gente não estar lá naquele espaço do colégio tão querido, né, que a gente sente tanta falta, são os valores humanos. Isso é um destaque, né, das escolas que eu já frequentei. Acho que poucas valorizam são tão caros os valores humanos quanto o nosso colégio. E isso tá para além, né, de qualquer crença religiosa, eu acho. Porque ali nós somos um colégio católico, mas ali você não tem apenas pessoas que seguem, né, o catolicismo, você tem pessoas que seguem outras religiões, ou então pessoas que não têm nenhuma religião, como é o meu caso, né? Mas, para além disso, valores humanos como a empatia, a solidariedade, a alteridade, eles estão presentes ali no colégio. Não só ali nós professores, vocês alunos, mas também ali todo o pessoal do administrativo, o pessoal do núcleo. Existe ali um senso, né, esses valores humanos que são compartilhados, que faz com que o Glória seja de fato uma comunidade escolar.
Isso que é importante, né, para a gente manter. Apesar, então, da distância, é importante que a gente mantenha o laço da comunidade. Então, que a gente esteja ali ao lado de nossos colegas que estão precisando, né? Que a gente compartilhe o que a gente pensa sobre esse momento, o que passa na nossa cabeça, os nossos sentimentos. É isso que faz uma comunidade, né? Então, eu acho que a gente pode lembrar aqui, né, do Dr. Rie, da história que eu contei para vocês, e pensar que numa vida que muito estranha, né, a gente tem que relembrar a importância de estar próximo do outro. A gente manter os vínculos, a gente manter o nosso afeto, a gente conversar, escutar o outro, à medida do possível, brincar, dar boas risadas, né? Aqueles 5 minutos iniciais das aulas, em que a gente fica na resenha, a gente conversa, a gente conta piada, faz parte da aula também. Também é um momento pedagógico, porque a educação se faz também com vínculo, né, gente? A gente tem que também compartilhar ali esse momento para a gente se manter próximo, apesar da distância, né? Então, também é importante a gente descontrair, e aí a gente consegue, né, aprender os conteúdos num clima mais leve, né? Então, aquilo também é um momento ali educativo também, né? Para a gente manter a nossa comunidade escolar. Em linhas gerais, esse é o recado que eu queria partilhar com vocês, tá? Apesar da gente trilhar um caminho muito difícil, que esse ano de 2020 coloca pra gente, né? Onde a gente não sabe quando a gente vai voltar a ter uma rotina como a gente tinha ano passado, quando a gente tinha antes da pandemia. Eu acho que a questão que a gente tem que valorizar é que nesse caminho difícil de 2020 a gente está junto, nós estamos juntos, né? Estamos juntos, estamos caminhando, enfim, aí nessa trajetória, nesse caminho cheio de pedras, a gente está lado a lado, estamos ombro a ombro, né? Então sempre relembrem disso, tá? Seguimos juntos, apesar da distância.